Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra e a continuação do estudo do capítulo 13 da Carta de Paulo aos Romanos, no qual ele encorajou os cristãos de Roma a se submeterem às autoridades civis. No programa de hoje enfocaremos um pouco mais daquilo que Paulo escreveu neste capítulo, para depois enfocarmos o que ele não escreveu. Muitos aspectos de Roma eram positivos. Existia a chamada Pax Romano, ou seja, a paz de Roma. O mundo da época sabia quem estava no comando, por isso havia certa ordem. Apesar do governo totalitário como o de Roma não ser o melhor sistema do mundo, existia certa paz. Paulo, por exemplo, mais de uma vez foi salvo pelos soldados romanos. Uma dessas vezes foi registrada no capítulo 22 de Atos, quando uma multidão queria espancá-lo até a morte, mas os soldados romanos chegaram e o resgataram carregando-o por cima da multidão que continuava tentando acertá-lo. Depois desse resgate, Paulo desfrutou de uma viagem gratuita de Jerusalém direto para Roma à custa do governo romano. Ele tinha apelado para César durante os julgamentos aos quais fora submetido e por isso foi levado a Roma. Ele tinha que ser acompanhado por um centurião, afinal era um prisioneiro, mas tenho certeza que ele não teve que pagar nenhum tostão por esta viagem. O sistema tinha vários aspectos positivos, e são estes pontos que Paulo enfocou neste capítulo. Mas vamos ver alguns pontos sobre os quais Paulo não falou. Sujeitar-se às autoridades e pagar impostos não significa aclamar César como Senhor. Precisamos nos cercar de alguns dados históricos. Os romanos impunham alguns costumes aos cidadãos romanos. Por exemplo, todos deveriam jogar no fogo um pouco de incenso e dizer: César é Senhor. Muitos cristãos foram mortos pelos leões porque se recusaram a fazer isso. Eles criam que Jesus é o Senhor e por isso não faziam tal declaração. Eu creio que Jesus é o Senhor. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, diz assim: Eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aparentemente, os romanos pressionavam os cristãos justamente neste ponto, porque sabiam que eles iam quebrar a lei. Os romanos costumavam dizer: Jesus é amaldiçoado e César é Senhor. Muitos cristãos morreram porque não fizeram essa declaração. No capítulo 13 de Romanos, Paulo não ensinou ninguém a dizer César é Senhor, nem que eles deveriam adorar o imperador como a Deus. Paulo não disse isso. César se declarava divino. Outra coisa que Paulo não disse é que, diante de algum fato conflitante, como com a maneira como Jesus nos manda viver, nosso compromisso maior é com Jesus, não com César. O livro de Atos registra 2 exemplos. Jesus apresentou a grande comissão e os apóstolos começaram a pregar o evangelho no poder do Espírito. Eles foram presos e alertados para não ensinarem no nome de Jesus novamente. Na primeira vez que isso aconteceu, aqueles cristãos analfabetos responderam: Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Em outras palavras, eles disseram: Somos apenas pescadores analfabetos e não conhecemos nada sobre desobediência ou obediência civil. O que sabemos é que ele nos mandou pregar e não podemos deixar de fazer isso. O que aconteceu? Eles foram soltos e continuaram pregando até que foram presos novamente. E aí as autoridades disseram: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Desta vez, eles estavam mais preparados e nos capítulos 4 e 5 de Atos, lemos que eles organizaram uma reunião de oração e talvez como resultado dessas orações, o lugar onde eles estavam tremeu e eles tiveram um batismo pelo Espírito Santo. Tudo ficou claro. E na vez seguinte em que foram alertados que não poderiam mais pregar, disseram: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso se chama desobediência civil. Quando as autoridades dizem para não fazer o que Jesus nos mandou fazer, devemos manter nossa aliança com Jesus e não com as autoridades ou o governo. Este conceito aparece nas Escrituras de capa a capa.
No capítulo 3 de 1 Pedro e no capítulo 4 de Efésios, as mulheres são instruídas a serem submissas a seus maridos, mas o que deve ser compreendido é que se o marido for incrédulo e quiser que a mulher faça algo que seja conflitante com o que Jesus quer, ela deve saber que sua maior aliança é com Jesus e não com o marido. O que deve ficar claro é que esta passagem de Romanos ensina que a desobediência civil não é sempre condenada. Pedro ensinou que nenhuma passagem das Escrituras tem uma interpretação única. Os teólogos acham que não podemos interpretar as Escrituras à parte das Escrituras, ou seja, que o maior comentário da Bíblia é a própria Bíblia. Estude todos os textos relacionados a esta questão do relacionamento do cristão com as autoridades governamentais. O pastor alemão Dietrich Bonhoeffer é um exemplo do que estamos falando. No início do regime nazista, este pastor luterano pregou a obediência civil, mas foi enforcado sob a acusação de planejar o assassinato de Adolf Hitler. Se você quer saber como ele mudou da obediência civil para a desobediência civil, leia a carta que ele mandou para sua mãe da prisão, e você verá que enquanto ele estava na prisão nazista, ele compreendeu que nem sempre a desobediência civil é errada. Ele compreendeu que seu compromisso maior era com Deus e não com aquele governo que mantinha campos de concentração, que matou milhões de judeus. Durante toda a história, muitos nunca estiveram sujeitos a governos do tipo nazista. Observe as igrejas cristãs nos últimos 2000 anos. Quantos viveram sob um regime governamental do tipo nazista? É claro que existiram alguns grupos, mas a grande maioria de cristãos não vive sob um regime desse tipo. Por isso, creio que Paulo esteja se dirigindo a cristãos que vivam sob um tipo de governo considerado normal. Depois de falar sobre qual deve ser a nossa posição diante das autoridades investidas, nos versículos de 8 a 10, Paulo falou sobre nosso relacionamento com o mundo fora de nossa comunidade cristã. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Jesus ensinou a mesma coisa ao dizer: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. A diferença entre Jesus e os líderes religiosos judeus é que Jesus passava a lei pelo prisma do amor de Deus antes de aplicá-la na vida do povo. E este é o ponto de partida do apóstolo Paulo quando ele se refere ao espírito da lei comparado com a letra da lei. A letra da lei é simplesmente jogada sobre as pessoas. Já o espírito da lei dá um passo para trás e pergunta por que Deus deu essa lei. Todos os decretos da lei de Deus nasceram do seu coração cheio de amor pelo homem. Por isso toda a lei de Deus visa o bem-estar do homem. Este é o princípio e o espírito da lei. Os fariseus esqueceram isso e jogaram a lei sobre o povo sem se importar se a lei os ajudaria ou prejudicaria suas vidas. E às vezes, acredite, a lei pode ser usada de uma maneira devastadora na vida de uma pessoa. Por isso Paulo concorda com Jesus quando destaca que o amor cumpre a lei. Jesus mostrou isso, ele ensinou isto. Paulo explica ainda que o amor não prejudica o próximo, por isso o amor é o cumprimento da lei. Ele menciona 5 dos 10 mandamentos, os da segunda tábua, e diz que se você ama seu próximo, você não vai quebrá-los. Se você ama seu próximo, não vai roubar nada dele. É claro que não vai matá-lo, nem dormir com a mulher dele. Você não vai mentir para ele, nem dar falso testemunho, nem cobiçar o que é dele. Por isso, o amor é o cumprimento da lei. Portanto, ame o seu próximo. E neste contexto, Paulo fala algo que incomoda muita gente nos dias de hoje, nos dias do cartão de crédito. Ou seja, não devam nada a ninguém. Puxa, é mesmo, é? E todas as minhas compras a crédito em 10, 12 vezes sem acréscimo, todos os cheques minha casa financiada. Devemos abrir um parêntese aqui e dizer que seria muito melhor não estar até o pescoço de dívidas e ser responsável na área fiscal e financeira.
Não significa que você não pode ter nada comprado a crédito, ou seja, que você não possa comprar a prestação, como muitos conhecem, é o termo. Não significa isso, que você não pode comprar a prazo. Não. Significa que você não deve estar até o pescoço de dívidas. Você deve ser responsável. Isso é muito importante, ser responsável na área fiscal e financeira. Você precisa aprender a ter um controle muito rígido e sério sobre a sua área financeira, para que você não sofra, para que a sua família não sofra. Então, pode-se comprar a crédito? Pode-se comprar a prazo? A prestação? Claro, desde que você seja responsável na área financeira. Vamos ver o próximo parágrafo. Façam isso, ou seja, amem seu próximo, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Nesta carta, Paulo fez o mesmo que nas cartas aos Efésios e Colossenses. Ele usou uma ilustração comum do dia a dia. Aqui ele falou sobre despertar do sono. Essa é a primeira coisa que fazemos todos os dias. Depois você tira o pijama, veste-se e começa o dia, e você anda. Esta é uma das palavras preferidas da Bíblia para a vida cristã, andar. É sobre isso que Paulo estava falando aqui quando disse: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Na carta aos Efésios, Paulo falou sobre nosso guarda-roupa espiritual. De um lado do guarda-roupa temos nossas velhas roupas da vida antiga que levávamos, e ele citou as peças: mentir, roubar, ter raiva, ira, gritar. Ele diz que devemos nos despir deste tipo de roupa e nos vestir com as roupas da nova vida. Amor é a primeira delas, mas ele citou uma lista. Paulo disse para nos vestirmos com as roupas do novo homem e depois andar em amor. Deus lhe abençoe. Pense em tudo que estudamos, hein? Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.